Olá, muito prazer, eu sou o David Bargon, sou designer profissional, principalmente voltado para logos e materiais que criam identidade visual. Então isso a gente inclui campanha, a gente inclui rede social, inclui vários materiais que você vê por aí. E eu sou especialista principalmente em criar logos mais conceituais, não aquelas logos que você vê facilmente na internet. Eu crio logos mais diferentes, que ela tem praticamente uma história por trás. Mas eu não vou dizer como eu crio aqui. Hoje eu vou falar sobre o manual da marca. Como eu crio, tem um outro vídeo, você pode ver no card aqui ou lá no final do vídeo, como os conceitos que você precisa fazer para logo. Então aqui eu vou falar sobre o manual da marca. Por que ele é tão importante você ter um manual da marca? Para que você não se perca no caminho. Porque o que acontece muito é as pessoas praticamente elas esquecerem a cor que usa, tanto no Canva, qualquer material que você for usar, se perderem no caminho. Então, seja a cor que usa, o modo, às vezes até o tamanho da letra correto, a letra que se escreve a logo. Então, o manual é para explicar isso. Mas o principal sentido do manual é para você não fazer algumas coisas. A partir desse princípio, você não fazer, por exemplo, mudar a cor, alterar a forma, mudar os elementos de local, às vezes até uma curvatura, faz com que a sua logo perca identidade, a sua marca perca identidade. E aqui eu estou falando que a identidade não é só o ícone, tá? Não é aquele desenho bonito que fica do lado do nome. Estou falando é o que você representa. Então é aquela logo, aquele conjunto de coisas que é desde cor, tom de fala, o ícone também está presente, mas é tudo. Eu falo que a principal maneira de você ter uma identidade visual, a logo é só 1% desse processo. A logo, seu guarda-roupa, às vezes o jeito que você escolhe suas roupas, essas coisas, é muito mais identidade visual do que o seu, às vezes, o ícone da logo, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem o que é o manual de identidade. Vamos lá. Deixa eu voltar lá no começo, que eu estava dando uma olhada nele antes, então... Esse é o manual da marca da Auge Tapeçaria. Ela é uma tapeçaria, para vocês entenderem, automotiva, então especializadas em banco. O conceito da marca foi baseado em a gente entregar uma melhor qualidade de uma tapeçaria. E a história revela que a melhor qualidade de uma tapeçaria é no seu ponto. Tá vendo? Essa parte aqui central que é o ponto de costura, é onde dá a ligação. E por isso que às vezes os tapetes egípcios, os tapetes persas é tão caro. Porque aquela parte do ponto onde foi criado os tapetes ali na Pérsia antiga, é onde eles fazem com melhor qualidade. É como se você for comer um lanche, um hambúrguer, por exemplo, lá nos Estados Unidos é melhor do que aqui no Brasil. Basicamente é isso. Ou qualquer outra coisa que tenha macarrão, melhor na Itália, então os caras são os melhores. O manual da marca da Auge, ele foi pensado para você usar de várias maneiras a logo. Não é só, eu sempre falo que a logo não pode ser um material, uma logo que ela seja travada, ela tem que ser uma logo híbrida. O que é? Você não precisa ser o ícone em cima, logo embaixo. O ícone do lado, não, ela pode ser diferente. Você pode usar só o ícone algumas vezes, você pode usar só a palavra, e é isso que eu mostro aqui, tá? Como essa logo é criada. Aqui eu explico a essência da marca. É sempre bom ter um texto para a pessoa se situar. Alguém que receba seu material, ele não sabe de onde que o criador, quem que fez isso aqui, pegou a logo. Eu estou mostrando aqui para vocês, esse material já foi aprovado, essa logo já foi aprovada, já tem registro, por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Como que é feita uma logo, como que ela foi pensada, por que ela foi pensada, para onde ela está indo, principalmente como fazer. E tem uma parte bem importante aqui, que eu sempre falo, que eu sempre coloco em todos os manuais que eu faço, que é sobre o modo de fala, que é como as pessoas devem agir, tem que falar com mais clareza, porque é um público, aqui necessariamente é muito mais homens, então vamos supor que é 90-10 de homens, então precisa gerar o desejo, porque a pessoa geralmente que compra seu Golf lá, às vezes está tudo regaçado o banco, então alterar o banco, alterar aqueles bancos, convencer ela disso vai fazer com que a pessoa, a Auge nesse caso, venda mais. Vamos lá, aqui a estratégia da marca também eu gosto de posicionar a estratégia de como ela é feita, como ela tem que fazer. Como ela é uma marca de 39 anos, não poderia colocar simplesmente um material avulso.
Ah, não, aqui ó, a gente mudou completamente. Antes se chamava capa Ju. Então pra você ver como que teve uma mudança. E hoje é auge, ó, a diferença. Aqui a gente já consegue ver como que ela é aplicada, um pouco do modo que ela é aplicada. Então, por exemplo, a gente pode usar parte da logo, ó, só a parte da letra, ou aqui ela toda em branco, não necessariamente de laranja. Então é isso que faz a diferença, tá? Aqui é a marca principal, que ela já tem todo o diâmetro, tem tudo a estrutura certinho, para você ver que ela é uma marca teoricamente fácil de aplicar. Ela é muito fácil, a gente consegue aplicar isso em qualquer local. Aqui as marcas secundárias, daí eu coloco na versão horizontal, ela sem o tapeçaria automotiva, que muitas vezes vai poder ser usado, e ela só o ícone. Para que fique também, e também tem a parte de só o auge, tá? E para que também fique fácil da pessoa entender, ah, beleza, dependendo de determinados locais eu vou ter que usar diferentes formas. Você vai ver que vai distribuindo ao longo do manual várias outras formas. O grid de construção é aquela parte que a gente sabe como que ela foi construída. A partir da letra E a gente conseguiu rabiscar, colocar linhas e contornos para que fique totalmente posicionado. Você vê que tem alinhamento dela é perfeito com relação as curvas, ao ponto de contato. O ponto de contato é esse pontinho final aqui que a gente sempre coloca, tá? E a versão, que eu falei, a versão da marca, que é na vertical, horizontal. A gente sempre tem um disclaimer aqui falando sobre... Disclaimer é aquela ali embaixo, tá? Uma legenda falando sobre a logo. As versões de cores, as versões da marca, que pode ser ela bicolor, monocromática, como que ela é aplicada em fundos mais coloridos, como é que ela funciona, tá? Você vai ver que, por exemplo, outras cores não vão ter aqui, basicamente mantendo preto, laranja e branco. Preto, laranja e branco, então que funciona. Uma coisa muito importante que toda logo deve ter é saber a área de respiro, porque eu pego um exemplo de camisetas de corrida. Camisetas de corrida são aquelas camisetas que a logo fica sempre um do lado da outra, tudo apertadinho, onde ninguém sabe onde começa e termina uma marca. E aqui é o ponto que eu tenho que colocar e tem que ser aplicado dessa maneira. Porque aquela parte que quando vem uma logo do lado, a gente já sabe que tem um respiro ali entre uma e outra, tá? Tamanhos mínimos. É o tamanho, vou aplicar no painel, por exemplo. Como é que fica o tamanho? Aqui já coloco tamanho A2, tamanho A3, tamanho A4 e A5, né? Dependendo do que for. E claro, se ele precisar de um ícone de aplicativo, já vai ter ali o material. As cores. Essa é a parte mais importante do manual depois da criação da logo. Porque aqui muitas pessoas, é preto, é totalmente preto. Não, não é totalmente preto. É totalmente laranja, eu posso pegar qualquer laranja? Não, o laranja, a gente pode marcar aqui até, ele é diferente. Ele é um laranja não tão vivo, mas nem tão fechado, então ele é mais sóbrio. Daí a gente tem esse laranja que vai um pouco pro marrom, a gente tem realmente o marrom, e a gente tem um laranja que a gente chama de laranja outono, porque ele é um pouco mais fraco, né? Você vê que não tem tanta força ali e não é tão forte, então não chega a ser marrom. Depois a iconografia que eu sempre coloco, que é importante ter, é seguindo baseado na logo. Tá vendo que elas são linhas um pouquinho mais grossas, não são tão fininhas, porque tem que combinar com a logo. Ela tem que ser um pouquinho mais grossa para conversar com a logo. Outro ponto importante, se vai ter textura. Aqui a gente vai usar basicamente o que estava lá no começo, se você viu aqui na página 3, basicamente isso aqui é uma textura. Eu não usei a logo em si, eu não usei parte, ela virou uma textura, como está descrito aqui, ó, ela vira uma textura. Outro ponto bem importante é sobre a fonte. Qual fonte ela deve usar em qual material? Caso, por exemplo, ela não tenha a ambiente instalado no computador, ela tem Miriam Pro, ou pode ser até uma Arial aqui, assim a gente falar, mas vamos colocar um Myriad Pro aqui, para que ela não quebre todas as letras, não quebre a palavra, mas sempre fique visível e sempre seguindo a linha da logo, da marca, sempre continuar a marca. As imagens. Aqui é um ponto importante que tem manuais que discorrem mais, como que já é aplicado em imagens, mas isso varia conforme o tamanho e como é cada cliente, porque às vezes o cliente já tem uma agência de marketing que já faz isso para ele, então não necessariamente precisa que aconteceu nesse caso. Mas aqui é um exemplo de que as pessoas têm que mostrar, o que ela vai fazer, tá? E esse aqui, por exemplo, é um exemplo de imagem, ó, a pessoa meio que fiscalizando o detalhe da costura. Isso é importante mostrar para a pessoa saber, beleza, quando eu for tirar uma foto, eu tenho que saber mais ou menos o ângulo que eu vou tirar.
Então isso faz diferença para ela no final. E aí, e sempre que eu coloco assim, é sempre estando na cor da marca. A pessoa vai tirar uma foto, alguma coisa. Tente não colocar, por exemplo, aqui um vermelho não ia combinar legal com essa marca. Porque vermelho a gente sabe de atenção, meio risco. Laranja aqui já não. Laranja tem a ver com Lamborghini, tem a ver com McLaren. Então a pessoa associa que são carros muito luxuosos. Então Rolls Royce, então já associa muito com essas marcas. Então se colocar vermelho, tá legal que lembra Ferrari, mas nesse caso lembra risco, então tem que pensar nesses detalhezinhos, tá vendo? Que até aqui, por exemplo, o cinto, a ponta do cinto, eu coloquei que geralmente é vermelho, eu coloquei mais para laranja, para justamente ter esse detalhe da cor. E exemplos de uso em chamadas, tá? Por exemplo, você pode usar totalmente contrastando, você pode usar só parte contrastando. A ideia é que fique bem aplicado e fique bem fácil da pessoa visualizar quando ele não tem nada para fazer em casa, ou o cliente, por exemplo, não está mais com a agência, alguma coisa assim, ele possa alterar isso, tá? Aqui, talvez seja o ponto que mais dê dor de cabeça para todos, tá? É o que não fazer com sua marca. Que aqui eu sempre exemplifico para ficar mais fácil de a pessoa ela não errar, ela não quebrar a cabeça e falar assim, ó, tá, eu sei que eu tenho minha marca aqui, ela tem em vários formatos, mas como que eu aplico isso? Como que uma pessoa que for pegar uma pessoa diferente pegar minha marca faz? Aqui ela coloca distorção, não pode esticar, alongar a marca, que sempre acontece, que isso atrapalha a sua identidade. Alterar os elementos, por exemplo, o curvado, alterar até a ordem, né, que nem aconteceu aqui. Aqui eu curvei, mas embaixo, por exemplo, a ordem teve. Cores alternadas. Se é branco, não vai funcionar. O auge sempre tem que ser branco quando for o ícone laranja. É basicamente isso. As cores verde, vermelho. Você viu que nem tem nenhuma dessas cores na palheta. Tem que usar isso. E não ter contraste. Colocar a cor só, por exemplo, estou um preto aqui que eu vou colocar um cinza. Se não for um material de luxo ou de um material que tenha propriedades para isso, não deve se usar desse tipo. Geralmente eu sempre falo para colocar, quando for fazer algum material mais específico, um serigráfico, alguma coisa assim, colocar sempre para um público maior. Então, eu tenho um verniz localizado, alguma coisa assim, ele já vai dar essa diferença, mas que dê um contraste, sempre bom. E aqui é um exemplo de papelaria, como exemplo que eles podem usar tanto para um timbrado, para uma pasta. Você vê que não necessariamente fica usando a logo de uma maneira só, ela varia conforme a necessidade. Então, é essa a ideia de qualquer logo, qualquer material tem que ser fácil aplicado, tá? E aqui no final apenas os dizeres de quem criou, do material, para quem que é uma forma de você se responsabilizar por todo o material e de você saber quem que fez, se caso precisar de alteração, qualquer coisa, saber quem que foi indicado. Basicamente é isso. Isso aqui é um manual da marca, é um pouquinho mais longo, tá? É mais complicado de até se falar sobre ele, porque o manual da marca varia de cada empresa. Tem manual já, por exemplo, da Apple, vai mais de 100 páginas, da Petrobras vai mais de 100 páginas, porque tem que descrever tudo aos mínimos detalhes. Nesse caso, os clientes têm contato diretamente comigo, então as informações que ele for precisar ou de alguma coisa, ele já fala diretamente comigo. Tá? Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo que é mais maçante, né? Eu acredito que seja a gente consegue discorrer mais sobre assuntos, sobre qualquer informação. Se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta aqui o que você quer ver sobre designer, porque para mim é importante também. Eu vou começar a gerar bastante conteúdo aqui. Se você está vendo no futuro, eu vou gerar 30 dias seguidos de materiais desse tipo, informando, educando, mostrando sobre logos e sobre marcas, como eu elaboro cada material. Só para você ter uma ideia, eu estou olhando aqui, tem uma câmera aqui, mas o meu computador está aqui, tá? Né? Tá diferente, tá um pouquinho diferente, porque aqui visualmente esse fundo fica melhor. Então, eu vendo imagem, eu vendo identidade visual, eu tenho que criar uma boa identidade visual. E uma frase que eu sempre digo, e que provavelmente eu vou dizer em todos os vídeos: pense nos detalhes. Seu cliente está de olho em todos os detalhes, tá bom? É isso, eu fico por aqui e volto no próximo vídeo. Tchau, tchau!